Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese, comigo, André Monteiro, e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 18, Os Tempos São Chegados, e vamos retomar o nosso estudo aqui a partir do subitem Os Sinais dos Tempos, item 14, a vida espiritual. Já começa aqui Kardec trazendo para nós essa primeira frase aqui no item 14, lembrando que aqui no item 13, Kardec fazendo aqui um pequeno resuminho do último programa, em que Kardec ele fazia o ponto e o contraponto, né, das ideias materialistas e ideias espiritualistas, e trazia as vantagens e desvantagens a desvantagem, né, daquele que ainda trabalha no egoísmo muito firme dentro de si e que não acredita no nada além da morte, e as vantagens daquele que, já tendo conhecimento da vida espiritual, já conduz o seu comportamento, a sua personalidade e as suas práticas de acordo com essa ideia do progresso espiritual, com a ideia da lei de causa e efeito, ação e reação, da necessidade de benevolência em relação ao próximo, dessa necessidade, no senso coletivo, de progresso para ajudar a humanidade. Então, aqui no item 14, ele começa: a vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência, salvo a vestimenta exterior. Há, pois, identidade entre os encarnados e os desencarnados. São as mesmas individualidades, sob dois aspectos diferentes, que pertencem tanto ao mundo visível quanto ao mundo invisível, e se reencontram, seja em uma, seja em outro, concorrendo em ambos para o mesmo objetivo, por meios apropriados à sua situação. Então vejam, nós chegamos até a comentar lá no último programa, falando desse objetivo da encarnação e da reencarnação. Citamos até o Livro dos Espíritos, né, falando sobre isso, em que Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da reencarnação. E os espíritos colocam que o objetivo da reencarnação é o progresso do ser humano. É o progresso do espírito imortal. Ele vai buscando através disso, né? Através dessa caminhada, ele vai buscando essa evolução. Então é para isso que nós estamos aqui, aprimorando as nossas faculdades, aprimorando as nossas questões, reparando erros do nosso passado, equívocos que cometemos no passado, porque chegamos aqui simples e ignorantes, ou seja, desenvolvendo ainda o nosso princípio inteligente, desenvolvendo ainda as nossas capacidades, zerados, né? Igual quando a gente abre uma conta corrente. A gente abriu ali a conta corrente e aí vamos ali ou depositando, e muitas vezes o banco nos concede um limite, né? Um saldo especial, e se a gente for ali utilizando aquele saldo, chega uma hora, né, que você vai ficar no vermelho,
E aí o banco, digamos assim, agora não tem jeito. Agora você tem que depositar, que você não tem mais como fazer nenhum tipo de saque. Agora você só pode fazer depósitos para você poder voltar a utilizar de novo. Né? A gente podemos fazer essa analogia, ainda que pobre e simples, com a reencarnação. Nós chegamos aqui, Deus nos concede o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolhermos o que vamos fazer, mas chega uma hora que, se a gente erra muito, ou chega uma hora que não dá mais. É quando a gente estoura ali o limite do cartão de crédito ou o limite da nossa conta bancária. Daqui para frente você não pode mais utilizar, não tem mais saldo a utilizar, ou seja, a gente não tem mais saldo para errar. Digamos assim, esse livre-arbítrio é suspenso momentaneamente para que a gente possa se recolocar em uma postura que venhamos a adquirir créditos novamente. Então, nesse primeiro momento, nós vamos precisar parar, estancar o zero. Agora você não pode errar mais. Esse caminho, esse erro que você repete, vem repetindo de reencarnação em reencarnação, isso aqui agora a gente vai vir com alguma situação que vai nos impedir, alguma limitação que nos impede de continuar nesse erro, para a gente poder avançar, caminhar. Então, temos essa necessidade, muitas vezes, de passar por experiências para a nossa reparação de equívocos do passado. A evolução intelectual, seremos convocados nas reencarnações de reencarnação para outra reencarnação ao avanço intelectual. Em um momento vamos aprender determinada matéria, numa outra vamos aprender sobre outra. Podemos em algum momento repetir aquele mesmo ensinamento? Pode repetir, mas via de regra, em algum momento nós vamos ter que avançar na questão do conhecimento, diversificar a intelectualidade, o conhecimento nas várias ciências, né? Na física, na biologia, matemática, psicologia, nas ciências humanas, nas ciências exatas, na química, na física, enfim, vamos ali desenvolver o conhecimento, diversificar o conhecimento para que a gente possa continuar nessa caminhada. Vamos aprimorar os sentimentos. Seremos levados, através da convivência, a desenvolver sentimentos, desenvolver a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão, a caridade. Vamos ter que desenvolver isso. Enquanto a gente não tiver com isso muito bem sedimentado dentro de nós, determinado sentimento, a reencarnação, essa é uma lei de atração. Eu não quero isso, mas não vai ter jeito. O seu espírito clama por isso, então há um magnetismo que vai nos atrair para situações, convivência com pessoas que nos levem a desenvolver, aprimorar os sentimentos. Então, se eu preciso trabalhar em mim a paciência, a tolerância, a indulgência, eu serei inserido num contexto de experiência material, reencarnatória, família, profissão, vizinhança, que vão me provocar a desenvolver esses sentimentos, essas sensações, a paciência, a tolerância, essas virtudes, né? A indulgência, a benevolência, o perdão e, por último, né, o amor ao próximo. Talvez seja aí o nosso último estágio, desenvolver o amor ao próximo. Então, vamos vamos aprimorar as nossas sensações, os nossos sentimentos. Se eu preciso ser, digamos assim, menos egoísta, se eu durante muitas existências fui uma pessoa avarenta, então você é convocado a desenvolver isso, a caridade, a repartir mais o que eu tenho, a não pensar só em mim. Se eu fui muito materialista, uma pessoa que focava, tinha como objetivo a riqueza, e você é convocado a trabalhar a antítese a isso.
Essa é a proposta, para que eu não fique preso, escravo das minhas sensações, dos meus sentimentos, raiva, paixão, egoísmo. Então, tudo aquilo que, digamos assim, é um tormento para a evolução, é um obstáculo, um sentimento que é obstáculo à evolução, eu serei colocado, ainda que inconscientemente, involuntariamente, nessas experiências para que elas me ajudem a desenvolver as virtudes contrárias a isso. Vamos superar os conflitos, aprender a superar conflitos, a trabalhar em nós uma coisa que nos prende muito também, a procrastinação. A gente está sempre ali evitando, vou evitar isso, vou deixar isso para fazer amanhã, ainda que seja, né, um pouco ali de procrastinação que tem a ver com a preguiça. Eu não quero resolver isso agora, eu tenho que ir lá resolver um problema familiar, resolver um problema no emprego, resolver um problema com o vizinho, tenho que resolver um problema meu. Muitas vezes a gente fica ali evitando, eu não quero entrar em conflito, eu não quero me desgastar, vamos deixar assim do jeito que está. Isso, ser humano, o espírito imortal, ele vai ser provocado a enfrentar no bom sentido, né? Combater o bom combate, como Paulo de Tarso dizia, superar os conflitos. E superar não é evitar. Superar é enfrentar com o padrão que o Evangelho nos ensinou. Muitas vezes fala, não quero me meter com isso. Aí você tem que ver se está na sua alçada ou não, se é uma competência sua ou não, se envolver naquele conflito. Muitas vezes nós fazemos o contrário, né? O conflito não tem nada a ver com a gente, nós não fomos chamados ali a ajudar e nós assumimos aquele tormento voluntário, né? Você não tinha que passar por aquilo, mas você foi lá, se meteu no assunto e aí agora você chamou para você um problema que não era seu, é diferente, mas aquele conflito que você precisa resolver, uma doença, uma sensação, um mal-estar, uma depressão, uma tristeza, esses outros sentimentos que nós falamos também, aquela vingança, aquela coisa mal resolvida que nós estamos com uma pessoa, nós seremos convocados a superar essas barreiras, superar esses conflitos. Amigo ouvinte, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, comigo, André Monteiro. E continuamos aqui, relatando aqui alguns dos objetivos. O outro, ser útil no meio social. Estou inserido aqui nesse contexto, buscando a minha melhora espiritual e também buscando a melhora social daquela coletividade que está ao meu redor. Como eu posso ajudar? Na minha profissão, normalmente quando a gente escolhe uma profissão, vamos citar aqui, temos a família, né, que é aquele primeiro núcleo ali. O Emmanuel coloca bem isso, né? A primeira escola nossa é a família. Temos também a nossa profissão. Normalmente nós escolhemos a profissão com que objetivo? Via de regra, com o objetivo financeiro. Eu vou procurar ajustar algo que eu goste, algo que eu tenha, digamos assim, capacidade para fazer isso, que eu gosto de fazer, que seja ali do meu, digamos assim, do meu interesse, né? Que eu tenha aptidão. O Livro dos Espíritos também fala isso, você tem que buscar aquilo que você tem aptidão para fazer, e da mesma maneira que eu consiga ser remunerado por isso. Então a gente faz essa associação. Tenho aptidão, gosto de fazer e vou ser remunerado por isso. Sei fazer, gosto de fazer e vou receber por isso. Então, via de regra, nós vamos buscar isso. Às vezes pode ocorrer de nós optarmos por não pelos três juntos. Nem sempre vamos conseguir isso. Vou optar só por aquele que me remunera. Eu não gosto de fazer o que eu faço, mas está me pagando, estou recebendo por isso, estou conseguindo pagar as minhas contas. Às vezes
tenho até uma vida financeiramente muito boa por conta disso, então tá bom. Mas sou infeliz porque não faço aquilo que gosto. Às vezes também pode ser que a gente faz aquilo que gosta, mas se sente infeliz porque não é remunerado como gostaria por aquilo. Diversas vezes vamos encontrar pessoas no nosso núcleo de relacionamento com uma outra situação dessa. Ó, faço o que eu gosto, mas ganho pouco. Ganho bem, mas não faço o que eu gosto. O ideal é a gente conseguir adequar todas essas situações. Sei fazer, faço bem, gosto de fazer e aquilo que ganho por conta disso me satisfaz, atende às minhas exigências. Então isso é uma forma de nós realmente conseguimos buscar esse equilíbrio, de ser útil à sociedade, procurando através das várias experiências que nós estamos inseridos, seja profissional, seja na família, buscar ali, através dessa experiência, agregar algo para o nosso semelhante, não só para nós, mas também para o nosso semelhante. Então Kardec continua aqui, ó. Dessa lei, que ele coloca, emana a perpetuidade das ligações entre os seres. A morte não os separa e não põe fim às suas relações simpáticas e nem aos seus deveres recíprocos. Daí, a solidariedade de todos para cada um e de um para todos. Daí também a fraternidade. Os homens, diz Kardec, só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos entrarem em seus corações, em seus costumes, porque então adequarão suas leis e suas instituições a esses sentimentos, e será sempre um dos principais resultados da transformação que se realiza. Solidariedade e fraternidade. O homem só será feliz sobre a terra no momento em que a solidariedade e a fraternidade entrarem em seu coração, em seu costume. Porque tudo daí, por consequência, será baseado na solidariedade e na fraternidade. Então, quando a gente for fazer uma lei, essa lei ela vai ter como base, como fundamento, solidariedade e fraternidade. Quando nós formos fazer qualquer ato, qualquer relação com o nosso semelhante, ele vai ter como base a solidariedade e a fraternidade. Isso é nas coisas simples, né? Às vezes a gente vê discussões em estacionamentos, briga por fila de carro, né? Mas não, ser humano solidário e fraterno, ele não vai mais brigar por conta disso. Aquele que a solidariedade e fraternidade estiverem em seus corações, ele não mais vai discutir por coisas pequenas ou outras maiores. A guerra existe por quê? Não existe solidariedade e fraternidade no coração daquelas populações, daquelas nações envolvidas no conflito. Então, muitos dos nossos problemas é a ausência da solidariedade e da fraternidade. E aí continua Kardec aqui. Entretanto, como conciliar os deveres da solidariedade e da fraternidade com a crença de que a morte torna para todo sempre os homens estranhos uns aos outros? E aí ele fala, como que eu vou ser solidário e fraterno se com a morte eu nunca mais vou ter contato com aquele ser humano? Para a lei de perpetuidade das relações, diz Kardec, que ligam todos os seres, o Espiritismo estabelece esse duplo princípio sobre as próprias leis da natureza, e dele faz não somente um dever, mas uma necessidade. Pela lei da pluralidade das existências, o homem se liga ao que fez e ao que fará, aos homens do passado e aos do futuro. Ou seja, a gente vai se ligar no que fizemos no passado, no que estamos fazendo no presente e naqueles que ainda vamos conviver. Ele não pode mais dizer que não tem nada de comum com aqueles que morrem,
pois uns e outros se reencontrarão incessantemente neste mundo e no outro, para subirem juntos a escala do progresso e se prestarem um mútuo apoio. A fraternidade não está mais circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante a duração efêmera da vida. Ela é perpétua como a vida do Espírito Universal, como a humanidade que constitui uma grande família em que todos os membros são solidários uns com os outros. Muito interessante isso, né? A fraternidade não está mais circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante a duração efêmera da vida. Ela é perpétua, ou seja, parentela espiritual, né? Ainda que os laços materiais foram rompidos, continuamos ligados por esse amor imortal, por esse amor espiritual, né? Que é de espírito para espírito, não é de matéria para matéria. Indivíduos que o acaso reúne durante a duração efêmera da vida. Ela é perpétua como a vida do espírito universal, como a humanidade, constitui uma grande família em que todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que viveram. Tais são as ideias que ressaltam do Espiritismo e que ele suscitará entre todos os homens quando for universalmente difundido, compreendido, ensinado e praticado. Com o Espiritismo, a fraternidade, sinônimo de caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma palavra inútil. Ela tem a sua razão de ser. Do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais de homem para homem, de povo para povo, de raça para raça. Desses dois sentimentos, bem compreendidos, sairão forçosamente as instituições mais proveitosas ao bem-estar de todos. Muito bem, amigos ouvintes internautas. Kardec coloca aqui fraternidade e solidariedade como esse sentimento que vai provocar essa transformação na humanidade. A partir do momento em que esses sentimentos tomarem conta dos nossos corações, nós vamos aí efetivamente, digamos assim, né? Talvez seja esse degrau mais importante para que a gente possa buscar aí a nossa evolução, para que a gente possa transformar a nossa sociedade. E mais uma vez a gente chega à conclusão que a transformação não vem de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Kardec é muito claro: solidariedade e fraternidade, quando esses sentimentos povoarem os nossos corações. Então, amigo ouvinte, nós estamos aí caminhando para o final de mais esse programa, que a gente possa refletir bastante sobre esses dois sentimentos, que possamos cada vez mais trabalhar em nós esse egoísmo, que é a raiz de todos os nossos vícios, de todas as nossas paixões, esse sentimento que inibe a fraternidade, a solidariedade, que inibe que possamos olhar um semelhante como irmão, que inibe muitas vezes que a gente possa ser caridoso com esse irmão, sem julgar, sem prequestionar, que a gente possa também, além do pão material, que a gente possa levar o conforto também no sentido de promover a mudança naquela pessoa, orientar, instruir. Talvez seja aquilo de mais importante que a gente possa passar ao nosso semelhante, é uma instrução, é uma palavra de esclarecimento, de orientação, aquilo que possa fazer com que aquela pessoa possa refletir melhor sobre a sua prática, possa ajudar com um conselho, que ela possa, com aquela palavra, ser alguém melhor, buscar algo diferente em suas vidas. Então, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje.
desejando a todos muita paz em seus corações. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amigo e amiga ouvinte internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a parte teórica na primeira parte e na segunda a parte prática, advinda de comunicações mediúnicas. Nós já avançamos em alguns capítulos e agora estamos estudando juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a segunda parte no capítulo 6º, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos fala, nos apresenta para nós acompanharmos e estudarmos o relato, os depoimentos, a trajetória dos espíritos por ele classificados como criminosos arrependidos. Nós hoje damos sequência a este estudo e inicialmente gostaríamos de conversar com você se você tem medo de assombração ou de assombrações. Se você acredita em lugares ou em casas mal assombradas. Esse assunto é um assunto que muitas pessoas acham que está apenas no imaginário popular, mas está ao longo dos tempos em toda parte. Portanto, isso já seria um fator a ser considerado largamente. Além do mais, há várias obras, várias reflexões, várias orientações na doutrina espírita, na codificação e em outras obras também. Por exemplo, a obra de Camille Flammarion, que ele titulou Les Maisons Hantées, que significa exatamente as casas mal assombradas. Nesta obra de Camille Flammarion, publicada pela Federação Espírita Brasileira, nós vemos vários capítulos sobre o espiritismo e o materialismo, as casas mal assombradas, os fenômenos que estão aí relacionadas a esse fenômeno e vários outros capítulos nos quais o nosso Camille Flammarion nos fala sobre exatamente esse fenômeno em vários lugares, com ligeiras variações e às vezes com profundas variações nos casos que ele nos traz aqui, em vários capítulos, cada capítulo valendo um mergulho, o aprofundamento nesse tema. Ele fala sobre várias observações, no capítulo 9, ele próprio dá o título desse capítulo, Excursão Geral pelas Casas Mal Assombradas. Depois ele fala da classificação dos fenômenos, fala dos fenômenos de assombramento na verdade, em situações análogas, fala sobre os casos clandestinos e fala sobre investigação das causas do fenômeno, a origem e o modo de produção dos fenômenos e, na verdade, um quinto elemento que ele aqui agrega. Depois ele fala no epílogo
sobre o desconhecido de ontem e é a verdade de amanhã. O progresso insado de obstáculos, e faz um relatório de Lavoisier, apresentado à Academia das Ciências sobre esses aerólitos. Então, esse tema que é objeto de estudos, inclusive, do grande Camille Flammarion, e nós temos também essa questão, essa fenomenologia em O Livro dos Espíritos, porque nada escapou à nossa percepção, através da percepção do codificador, nosso querido Allan Kardec. E então, em O Livro dos Espíritos, ele indagou das entidades superiores, dos espíritos superiores, que orientaram toda a codificação. E então nós vamos partilhar aqui a pergunta 607 de O Livro dos Espíritos, quando o nosso codificador pergunta se o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal e que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Esta pergunta está respondida pelo próximo estudo do criminoso arrependido, que nós vamos estudar e vamos dar início a esse estudo daqui a pouco. Mas antes nós vamos aqui partilhar a resposta dos espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido Allan Kardec. Dizem os espíritos superiores: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Portanto, está querendo saber se isso corresponde a um estado de infância na vida corporal e que a inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. E nós sabemos que quando Jesus disse há muitas moradas na casa do Pai, ele estava se referindo, e nós hoje compreendemos, que há vários orbes celestes, cada qual em um nível evolutivo, inclusive na matéria, para dar ensejo a um palco de desenvolvimento e de evolução dos espíritos recém-criados, que estão nessa chamada infância da vida corporal e em outras fases subsequentes. Então, o próprio Kardec também desdobra essa pergunta na 607A. E ele diz: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Respondem os espíritos superiores: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Desses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Nós estamos aqui trabalhando essa questão do ponto de vista, digamos, teórico, porque essas reflexões aqui são exatamente a resposta, a chave para o caso que nós vamos passar a estudar na sequência, neste capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Os espíritos orientadores continuam, então, a responder ao nosso querido Kardec. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma manifestação e se torna espírito, uma transformação e se torna espírito. Entra então no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, respondem eles, a fase da infância se segue à da adolescência,
vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. Então é exatamente o que nós vemos, porque há casos de espíritos bastante grosseiros ainda na linha evolutiva, e aqui está a resposta, e nós vamos também considerar isto estudando o próximo caso aqui de criminoso arrependido. Então esse período de humanização principia na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Vamos prestar atenção a esta informação. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores no período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito. Na verdade, aqui está um outro ponto interessante para o estudo que vamos continuar a fazer aqui neste capítulo 6. Agora é questão 609 do Livro dos Espíritos. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços da era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano. Aqui há também uma questão moral que depois nós vamos desdobrar. Resposta dos espíritos superiores a Kardec. Conforme a distância que medei entre os dois períodos e o progresso realizado. Ou seja, isso depende, porque ele perguntou se uma vez no período da humanidade o espírito conserva traços da era em que ele foi colocado, ou através da evolução em que ele estava anteriormente situado. Quer dizer, do estado em que se achava o espírito no período a que se poderia chamar anti-humano. Os espíritos responderam conforme a distância que medei entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Atenção a este detalhe. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza
por brusca transição. É sempre tudo lento na linha evolutiva, e nós vemos isso, inclusive através dos estudos da biologia, de Darwin, etc., se considerarmos aqui a questão do corpo físico, naturalmente. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos que são realizados só muito lentamente se efetuam porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Nós vemos o quanto é interessante nós vermos a linha evolutiva e a sequência de características que estão ali presentes nessa trilha evolutiva fascinante, cujo estudo se abre para nós através das conquistas exponenciais da extraordinária codificação realizada por Allan Kardec, nosso querido codificador. Essa questão, então, que nós estamos estudando aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, nós estamos aqui dando continuidade a esse estudo sobre as casas mal-assombradas, sobre o assombramento, sobre esse fenômeno, se é apenas uma questão que está só na imaginação, no imaginário do povo, ou se isso tem efetivamente algum laivo de verdade. Nós, como espíritas, sabemos, estudamos isso, já vimos com as casas mal-assombradas, obra de Camille Flammarion, já vimos as explicações dos espíritos orientadores da humanidade, Allan Kardec, e ainda temos a questão do livro dos médiuns, quando na questão, ou no item 132, na pergunta 5ª, ele fala dos lugares mal assombrados. Ele fala também sobre os lugares mal assombrados na pergunta, ou no item 9 e também 9A, lugares mal assombrados sempre habitados por antigos habitantes, 10ª pergunta. Depois, na 12ª, não se deve temer tais lugares. Depois, na 13ª, é possível expulsá-los, é uma questão que se põe. E sobre os exorcismos, na 4ª pergunta, nesse item 132 de O Livro dos Espíritos. Mas é o caso, e nós voltaremos a estas explicações de O Livro dos Médiuns, e você, se quiser, já pode se antecipar nesse estudo. Nós temos aqui o caso presente. Nós iniciamos agora mais um caso de criminoso arrependido, aqui no capítulo 6º da 2ª parte de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele está aqui intitulado O Espírito de Castelnaudary. Essa situação, esse caso, essa história, digamos, também está na Revista Espírita. E essa situação que está aqui posta, no caso da edição de fevereiro de 1860, sobre o espírito de Castelnaudary, essa está com o título de História de um Danado. Mas São Luís rejeita essa expressão, essa palavra referindo-se a este espírito como danado, e é por isso que Kardec colocou aqui em O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o título O Espírito de Castelnaudary. É o caso de rumores, como Kardec aqui começa introduzindo o assunto, e ele, nesse introito, nos informa sobre rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Castelnaudary, faziam-na tornar
por habitada de fantasmas, mal assombrada, etc. Assim, foi a dita casa exorcizada em 1848, aliás, sem resultado. O proprietário, Sr. D., pretendendo então habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. E seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bofetada e, como estivesse só, não teve a menor dúvida de uma origem oculta, razão esta que o levou a abandonar a casa definitivamente. Este é um introito, são situações que mais ou menos são comuns na percepção das criaturas a respeito do caso, desse fenômeno, que está estudado, como nós dissemos, em O Livro dos Médiuns, aqui na pergunta 132, que na verdade não é uma pergunta, é um item. E nós começamos, já falamos sobre isso, adiantamos um pouco, quando Kardec pergunta se, em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Isso ele afirma. Qual, então, terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? A resposta dos espíritos é, como sempre, muito clara. O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Esta é uma questão importante para nós depois desenvolvermos. A pergunta seguinte, a sexta, Kardec faz: para os espíritos que costumam reunir-se dias, horas que prefiram fazê-lo? Não, respondem os espíritos. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Donde nasce então a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? E eles respondem, os espíritos orientadores da humanidade. Dá a impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. É o que nós vamos ver em seguida. O mesmo se dá com os dias e as horas, que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu senão nos contos, senão nas narrativas, inclusive literárias, porque reproduzem ou auscultam, então, o psiquismo, as crenças do povo, e é por isso, então, que essa crença nos lugares mal assombrados ou no fenômeno do assombramento persistem até hoje, mas aqui está o Espiritismo para explicar tudo à luz da ciência e da ciência espírita e da filosofia espírita que nós temos graças ao trabalho extraordinário de nosso querido codificador Allan Kardec. E essa é mais uma questão que vai se desdobrando para derrubar os mitos, as superstições, as ideias que foram se implantando ao longo dos tempos no psiquismo coletivo e que só servem para que essas crenças, muitas vezes até
perturbem ou façam retardar a compreensão de criaturas ou de espíritos encarnados, de pessoas, relativamente a este assunto e a tantos outros, segundo essa necessidade que temos todos das explicações e que o Espiritismo nos oferece profundamente, claramente, nitidamente. Nós continuamos com o estudo do espírito de Castelnaudary em nosso próximo encontro sob o olhar de Deus. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.